Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar implementando um sistema de permissões dentro do Laravel de uma maneira simples que você pode estar utilizando dentro do seu sistema. Pessoal, há um tempo atrás eu realizei um tutorial aqui no canal explicando basicamente como é que poderia fazer isso, porém ficou um pouco confuso. Hoje eu vou tentar trazer de uma maneira mais simples aqui para vocês, uma forma melhor explicada de como você pode fazer isso, beleza? Primeiramente, eu vou deixar na descrição aqui tanto o repositório como o post que eu fiz explicando basicamente como é que você pode começar isso daí, beleza? Então o link dos dois vai estar na descrição, você pode acessar. E a gente vai seguir mais ou menos por aqui para vocês verem que lá tá bem explicadinho assim, você consegue fazer tranquilamente. Primeiramente, deixa eu abrir o meu terminal aqui, que eu já estava dentro da minha pasta aqui que eu crio os meus projetos, beleza? Deixa eu só ver se aqui, vou criar vou criar um novo projeto Laravel aqui, começar do zero. Vou dar o nome de permission aqui, beleza? Como vocês podem ver que ele já está com um novo terminal. E, cara, basicamente eu gosto sempre de colocar o Breeze aqui, mas não sei se nesse caso não vai ser necessário. Mas enfim, vamos colocar o Breeze utilizando o Blade, suporte para Dark Mode, Patch, e vou iniciar aqui também que depois eu vou compartilhar com vocês, beleza? Cara, esse terminal ficou excelente, esse novo terminal do Laravel. Vou aumentar aqui a tela pra gente ver. E o que que fala aqui para começar? Aqui, logo quando você abrir o seu projeto, a primeira coisa que a gente vai criar aqui vai ser a nossa tabela de permissão. Quando entrar ali eu vou mostrar melhor para vocês entenderem, beleza? Beleza, tá terminando aqui de criar, demora um pouco porque eu coloquei para instalar com Breeze. Geralmente quando eu começo um projeto eu já coloco para instalar com Breeze porque fica tudo bem configuradinho, ele já configura o Tailwind, já configura tudo que você precisa dentro do seu projeto, beleza? Então sempre eu recomendo, não vai fazer muita diferença se você não quiser usar as telas do Breeze, é só você customizar elas e tudo mais. Já está terminando aqui, pessoal. Beleza. Vou limpar o terminal aqui e vou entrar aqui na nossa permission, beleza? Beleza, vou abrir no Visual Studio Code pra gente poder ver melhor. Beleza, abri aqui no terminal do Visual Studio aqui, abri o Visual Studio na verdade, e vamos colar aqui no terminal o primeiro comando que eu trago lá, que basicamente a gente vai precisar criar duas tabelas aqui no nosso caso aqui, que é a de permissão e a tabela pivô que o Laravel pede lá pra gente colocar para você estar fazendo o intermédio entre a tabela de usuários e a tabela de permissão, beleza? Então já vou criar essa daqui e eu vou voltar lá no post e também já vou criar a nossa tabela de pivô, beleza? Então vou colar aqui também. Beleza, criei as duas migrations aqui. Antes de começar, eu vou aqui na minha .env aqui que eu vou precisar configurar o banco de dados. No meu caso aqui eu não tenho nenhum banco MySQL, então eu vou comentar isso daqui e vou colocar aqui o nosso SQLite, beleza? Quando eu vier aqui e dar um PHP Artisan, na verdade eu não vou rodar o migration agora porque senão ele vai rodar as tabelas ali sem a gente editar. Como eu disse para vocês, aqui o Laravel ele já cria a migration de usuário. A gente não vai mexer nessa migration aqui porque do jeito que vem já atende muito bem. A gente vai fazer nessas duas aqui. Essa permission table, ela vai ter apenas dois campos, que vai ser o nome da permissão. Na verdade só vai ter um campo, vai ser esse campo ID, esse campo name, e eu gosto de deixar aqui o timestamps, beleza? Pra gente saber quando que foi criado ou quando foi alterado. Aqui, beleza, a gente salva. E na nossa tabela pivô aqui, que é a permission user, lembrando pessoal, como a própria documentação do Laravel fala, não sei se eu vou achar aqui agora, mas o que que ele indica? Sempre que você for fazer um relacionamento utilizando pivô, a tabela pivô ela tem que ter o nome do singular das duas tabelas. E sempre tem que vir primeiro, sempre tem que seguir a ordem alfabética, ou seja, o P vem antes do U, então você tem que colocar o permission antes do user, beleza? Então se for fazer com outro nome aí, por exemplo, rules ou qualquer outro nome que você preferir, lembre-se disso, beleza?
Nessa tabela aqui, eu só vou ter dois campos aqui. Vou colocar aqui o table foreign id for, e aqui quando você utiliza esse método aqui, você pode passar um model aqui. Inclusive, nesse caso aqui, antes de a gente fazer isso aqui, a gente vai vir aqui, né, e vai dar um php artisan make model. O nome do nosso model vai ser permission, beleza? Então, primeiro a gente vai criar o model para a gente poder já passar o model lá e não dar problema. Vamos criar aqui. Acho que eu não vou precisar. Eu sempre gosto de colocar o factor aqui. E agora como que eu sigo aqui? Beleza. Só dar mais um enter em cima do selecionado. Vou limpar aqui. Como vocês podem ver, se a gente vir aqui dentro do nosso model, ele criou aqui o nosso model de permissão, beleza? No nosso caso que a gente nem vai escrever nada dentro do model ali. Mas enfim, aqui a gente vai passar o permission, classe, beleza? O model permission. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, vou copiar essa linha aqui. E passar o nosso model user, beleza? Que é o relacionamento que o Laravel por baixo dos panos, ele já identifica várias coisas, já te dá muita facilidade se você utilizar dessa forma, beleza? Então eu recomendo você seguir dessa forma aqui, que basicamente é a maneira que o Laravel indica lá na documentação. Até no post ali eu deixei ele no post as duas documentações aqui, tanto a de autorização e a de autenticação, que caso você não saiba e tudo mais, você pode acessar lá e ver. Beleza? Então aqui tá tranquilo. O que a gente vai fazer aqui agora? Após a gente criar isso aqui, a gente vai rodar uma migration, né, para subir as tabelas. Migrate. Aqui tá falando que a gente não tem o banco de dados SQLite, então ele vai criar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Not found. Ah, beleza. É que eu não tenho aqui o drive do nosso drive do PHP SQLite. Se eu não me engano é isso, cara. Beleza, é que eu não tinha o drive aqui do SQLite instalado, então ele dá esse erro. Geralmente você tem que instalar, no meu caso que eu não instalei e tudo mais. Ele está criando umas pastas ali. Acredito que agora ele vai... Talvez eu tenha que dar um source aqui. Meu Deus. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá falando que não tem o drive do SQLite. Cannot find drive. Então, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, porque em teoria era pra ele depois a gente instalar aquilo ali, já era pra ele funcionar normalmente, né? SQLite. Deixa eu ver. Acho que tem que... Tá, vamos ver se tem a ver com a versão aqui. PHP traço. Então PHP. Vamos colocar aqui o 8.1 traço SQLite 3. Talvez tenha a ver com a versão, beleza? Se ele já instalou. Pode ser isso, pessoal, porque... beleza. É que eu tinha instalado ali sem passar a versão do PHP e ele tinha instalado do 8.2, que é a última. Então, só se atentem com isso aí, beleza? Se a gente vir aqui, ele já vai ter criado dentro... No meu caso aqui, como a gente está utilizando o SQLite, ele criou isso aqui dentro. Eu não consigo ver, mas deixa eu só instalar uma extensão aqui, SQLite, e
Viewer. Eu gosto de utilizar essa extensão aqui, que eu consigo ver aqui no meu caso aqui o SQLite tranquilamente, beleza? Então sempre eu instalo, facilita aqui. Mas geralmente sim, para produção, pessoal, eu recomendo utilizar o MySQL ou outro banco. O SQLite não é muito indicado nesses casos aqui, beleza? Belezinha. Agora fechar tudo aqui, pessoal. Acessar usar. Só um minuto. Beleza, pessoal. Nem eu vou. Porque meu. Aqui, ó. Você coloca aqui. Como vocês podem ver, ele vai mostrar todas as tabelas aqui, beleza? Não tá, meu comando aqui tá bugado aqui, então ele não vai abrir. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar lá pro nosso tutorial pra gente ver o que ele tá indicando aqui. Beleza, a gente já criou até essa parte aqui da criar permissão, a gente já fez. Agora, dentro do nosso model user, a gente vai fazer o relacionamento aqui, pessoal, que isso aqui vai te ajudar muito aqui para você fazer a parte de dar permissões, beleza? Então a gente vai lá no nosso model user e o que acontece? Aqui dentro do nosso model user ele já vem por padrão dessa forma aqui, beleza? Então a gente vai criar aqueles métodos ali que a gente falou. O primeiro que eu vou criar aqui vai ser uma função aqui chamada permissions. Nesse caso aqui, pessoal, sempre você usa no plural, beleza? A gente vai usar o belong to main, que para esse caso aqui é o correto, e a gente vai retornar. Não precisa dessa parte aqui e tudo mais, beleza? Aqui já vai estar funcionando o relacionamento, pessoal, e agora a gente vai criar esse método aqui, hasPermission, que basicamente o que a gente vai fazer aqui? Aqui ele está fazendo de uma maneira que não funciona. Aqui a gente vai chamar show. Ele vai retornar um booleano. Meu Deus, que teclado. Ah, tá. Só um minuto. Beleza, pessoal, meu teclado tinha parado aqui de funcionar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui um where. Esse where vai pegar o que? Vai pegar a permission aqui e vai passar aqui no final exists. Em teoria, esse método aqui ele vai retornar um booleano, beleza? Ele vai lá no model permission deste usuário, do usuário que você passar no caso, e vai fazer a validação. Mais pra frente a gente vai entender melhor. E aqui a gente vai criar mais um método que é o método de dar permissão, beleza, pessoal? Eu vou chamar aqui de assign permission. O que ele vai fazer? Ele vai receber uma permissão. Deixa eu só jogar isso aqui pra baixo. Esse aqui também, pra não ficar estranho. O que acontece? Ele vai pegar aqui e vai fazer o que? Nesse caso aqui, ele está dando um attack aqui, mas primeiro a gente tem que fazer o seguinte aqui, pessoal. A gente vai criar uma variável aqui, permission, e o que ele vai fazer? Ele vai dar a gente vai chamar o nosso permission ali, beleza? Permissions. E aqui, ele vai pegar aqui, o que a gente vai fazer? First. Aqui você pode passar o first ou o create aqui, né? Create, beleza. Que ele vai lá, no nosso caso aqui, se você não quiser fazer dessa maneira, não tem problema, beleza? Você vai pegar aqui e passar aqui a nossa permissão. Que basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai no nosso módulo ali de permissão, vai procurar a permissão com aquele nome que você passar lá do seu controle, por exemplo. Se ele não encontrar, ele vai criar
e depois a gente vai aplicar essa permissão para este usuário, beleza? Basicamente o que esse código aqui faz é isso. Se você for aqui no nosso tutorial, a gente colocou aqui para fazer desse jeito, beleza? Nem precisa, na verdade, daquele while, você não precisa procurar. Você vai... Mas aqui, para falar a verdade, aqui tá um pouco errado, né? Acredito que seria dessa forma aqui. Mas vamos testar, acho que dessa forma fica melhor. Mais pra frente a gente testa e vê se funciona direito. Outra coisa que você pode fazer depois, se você quiser, é fazer um método para remover a permissão, né? Que basicamente aqui, ele já faz aqui, pega o primeiro, como está passando aqui. E você pode fazer também esses métodos aqui, pessoal, detect, attach, é justamente desse relacionamento ali, utilizando a tabela pivô, beleza? Então é um método que o Laravel já disponibiliza ali do belong to main aqui, dessa classe aqui, ele tem esses métodos todos já dentro dele ali. Então ele disponibiliza tudo isso para você, beleza? Então é muito bom você utilizar seguindo os padrões por conta disso, beleza? Então aqui que a gente vai fazer agora, a gente vai descer aqui e a gente vai lá no nosso Auth Service Provider lá, que é onde você vai criar os gates, beleza? Basicamente, para que a gente faz isso aqui? Em teoria, vamos fazer primeiro o seguinte, vamos no nosso web aqui, na nossa pasta de rotas, e a gente vai utilizar aqui no próprio welcome aqui, o que a gente vai fazer? No meu caso aqui, eu vou fazer um login manual aqui, né? Então a gente vai pegar aqui, vamos pegar e fazer o que? Chamar o model user, um factory create e vamos dar e vamos logar aqui, né? Com esse usuário, beleza? E o que a gente vai fazer? Agora aqui vamos no terminal, vamos dar um php artisan serve. Vamos lá no nosso site. Beleza, se você ver aqui, ele já está logado, porque aqui ele está mostrando já o dashboard do usuário, né? Aqui no caso é que eu tinha que rodar o do Vite ali, mas não vai ser o caso, beleza? Vai trabalhar primeiro ali na pasta do welcome aqui. Se vocês vierem aqui, deixa eu ver. Beleza. Eu vou remover essas coisas aqui que vem pro padrão, pessoal, só pra não ficar mais fácil da gente ver, beleza? Vou comentar. Vamos ver aqui como é que tá. Beleza, tirou tudo ali pra gente. Beleza. Se eu vim aqui dar um dump aqui, por exemplo, um dump no nosso usuário autenticado, por exemplo, ele vai retornar algum usuário, né, que a gente criou ali manual, né? No caso, como vocês podem ver aqui, ele retorna o meu usuário aqui, Lopan Parisiense, sei lá. Provavelmente deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Into array. Vamos recarregar. Ó, provavelmente sempre que eu recarregar ele tá criando outro usuário, beleza? Então por isso que não é bom utilizar ali o manual e tal. Mas no meu caso aqui não tem problema que vamos dar um reload aqui para vocês verem, ó, já criou 4 usuários. Agora eu vou até voltar aqui no web e vou fazer só o seguinte aqui. Pegar só um file aqui, pegar o primeiro usuário que eu criei ali, então ele sempre vai logar com o primeiro usuário, beleza? Que ele, no caso aqui, primeiro usuário. Tá um pouco errado aqui, passou o ID 1 e ele tá retornando, mas enfim. No nosso caso aqui não vai fazer diferença, beleza? O que eu posso fazer aqui, por exemplo? Nesse caso aqui eu posso fazer o seguinte. Eu vou dar uma permissão aqui para o usuário, dar um assignment, por exemplo aqui, permission, e vou passar um admin, né? Estou dando a permissão de administrador para esse meu usuário aqui que a gente está logado. O que ele aconteceu ali? Assignment
E ele fala ali, add name fillable propay. Beleza, é que tem aquele negócio do user aqui que você não pode adicionar utilizando array se você não colocar o fillable, beleza? Eu vou colocar só o guarded aqui. Já era. Tá, na verdade não é nesse daqui, né, pessoal? É no permission, né? O modo que ele está tentando adicionar. Se eu vier aqui, por exemplo, na nossa página aqui de welcome, eu vou copiar o dump aqui. Vamos pegar esse usuário aqui que a gente está logado e vamos fazer o seguinte. Has permission, né? Que foi o método que a gente criou. Vamos ver o que ele retorna aqui pra gente. Deixa eu só voltar aqui. Pegar o método. Tá. Ele... É que eu passei ele sem... Tá certo o método. Só que eu tenho que passar a minha permissão, né? Vamos ver. Vocês notem aqui que, cara, eu não sei por qual motivo. Tá, tudo bem. Na verdade, aqui o que acontece, pessoal? Eu já fiz o login, né? Eu tô logado com o usuário 6 lá, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Só para não dar problema, eu vou pegar o próprio usuário de ID 6. Ó, vocês veem que agora ele é true, beleza? Então, como é que a gente pode utilizar aqui uma forma fácil de você utilizar essas permissões? Você pode fazer um if, né? Vamos supor aqui que você quer fazer um if, um else e um end if, beleza? O que você pode fazer aqui? Você pode passar exatamente isso aqui, ó. Um auth, use has permission, e aqui a gente pode colocar o que? Um dump aqui, por exemplo. ADM pode ver, né? E aqui embaixo, por exemplo, todos podem ver, né? Um exemplo aí. Se você vier aqui, provavelmente ele vai... Ou seja, né? Todos podem ver não, né? Todos podem ver teria que ser fora do else, né? Se a gente recarregar aqui, vocês podem ver que a gente pode ver os dois, beleza? Dessa forma aqui, você já consegue utilizar. Só que lá na própria documentação, ele fala que o quê? É melhor você criar lá dentro do nosso auth service provider. Você vem aqui no boot e a gente vai criar alguns gates, beleza? Se você voltar aqui na nossa postagem, eu indico aqui para vocês criarem alguns gates lá no auth service provider. Eu vou até copiar esse cara aqui. Que basicamente o que ele vai fazer? Vou importar aqui o nosso user, beleza? O model user e o gates é do package, beleza? A gente vai importar aqui também desse cara aqui, beleza? Aqui ele vai definir. Então, ao invés de você fazer isso daqui, esse if aqui, você só precisa fazer o seguinte aqui, pessoal. Você vai colocar o que? @ken. E esse ken ele espera algum parâmetro. Admin, beleza? Se a gente voltar aqui no nosso auth service provider, o que a gente está pegando aqui? A gente está pegando um usuário aqui, está logado. Ele pega o usuário do request lá, tem que estar logado então para funcionar. E vai lá no has permission que a gente criou lá no nosso model e valida se o usuário tem essa permissão, beleza? Se eu vier aqui e colocar aqui, vamos ver. Tá. É que aqui na verdade não é assim, pessoal. Você vai colocar o can e o end can, né? Vou colocar um end can aqui. Aqui você pode colocar aqui o que a gente colocou ali. Basicamente, em teoria, a gente vai ver a mesma coisa que a admin pode ver. Só se eu tiver logado com o usuário que tenha o admin, beleza? Então, se eu vier aqui, por exemplo... pessoal, eu estou usando esses manuais aqui, mas...
você pode, na prática, assim, o certo seria remove permission admin. Vamos tirar essa permissão aqui desse cara. Vocês podem ver que agora eu só posso ver o que todos podem ver, beleza? Então o bom de você adicionar esse Cam é justamente por isso, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos utilizar essa permissão aqui dentro do da nossa própria... Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou deixar assim, vou comentar esse aqui também. Então no momento esse meu usuário ele não tem permissão nenhuma. E aqui eu vou passar uma middleware de Alf primeiro. A gente vai passar duas aqui no caso, né? A de Alf para forçar o usuário a estar logado, né? Que a gente precisa que o usuário esteja logado nesse caso. E o admin. Se você for aqui no nosso arquivo de HTTP kernel, se eu não me engano, se você descer aqui nas nossas middlers aqui, você pode ver o Ken aqui, ó. Ele chama esse authorize aqui e basicamente ele valida a habilidade ali lá dentro do nosso Office Service Provider desse meu usuário logado, beleza? É basicamente isso que faz. E o que acontece aqui se eu tentar acessar esse cara aqui sem ser admin? No meu caso aqui eu não sou admin. Ele vai explodir uma exceção que a minha ação não é autorizada, beleza? Então isso aqui já ajuda muito, cara. Tanto dentro do Blade quanto dentro da rota já resolve boa parte dos problemas, beleza? Agora o que a gente pode fazer aqui para gente fazer mais um teste? Você pode usar também isso dentro do seu controle, né? Eu vou parar aqui por enquanto. O que a gente vai fazer aqui? Pegar um artisan make controle. E eu vou chamar ele de use controle. Já estava até ali. Beleza, criamos ele aqui, né? Vamos voltar aqui. User controle. E aqui eu vou colocar uma função invoke, né? No meu caso aqui, que eu não... Basicamente essa função aqui, sempre que eu acessar essa classe, ele vai chamar essa função aqui. Então basicamente aqui dentro da nossa web, a gente vai tirar isso daqui, né? Eu vou deixar assim. E ao invés de retornar aqui a view direto, né? Na verdade que agora eu tenho que fazer de outro jeito. Ao invés de passar a função aqui, eu vou passar o user controle classe, beleza? Então a gente está passando o nosso user controle e passando essa middleware aqui. Acredito eu que se eu reiniciar aqui o nosso servidor e tentar acessar aqui, ele vai continuar dando this action mas aqui, pra gente validar lá dentro do controle, eu vou tirar essa middleware aqui, beleza? Deixa só o name. Não, tirei do lugar errado, né? Enfim. Vou deixar só de autenticação, para falar a verdade, pra gente forçar o usuário a estar autenticado. Então, vamos lá pra dentro lá. Se eu vir aqui, ele não vai fazer nada, né? Até porque a gente não fez nada aqui. Geralmente você pode fazer da seguinte maneira. Esse disauthorize aqui, ele já vem embutido aqui dentro do controle. Aqui dentro do controle ele tem esse authorize request aqui, que basicamente tem esse disauthorize aqui, que basicamente é o que o Ken faz lá dentro da rota, só que dentro do controle. Ele vai validar a habilidade que eu passar ali, que no meu caso é a admin. E se der erro, ele vai explodir uma exceção pra gente, beleza? Vou fechar os outros aqui, pra não ficar muito confuso. E o que eu vou fazer aqui? Ó, vou colocar aqui arrow. Não. Beleza, eu vou fechar aqui o DD. Em teoria, quando eu recarregar aqui, não é para chegar no DD, porque eu não sou administrador, beleza? Vocês podem ver aqui, ó, this action is inauthorized. Beleza. Se eu vier agora aqui na minha se eu pegar aqui, pegar o meu usuário autenticado e dar um assim permission aqui no meu usuário autenticado, auth user async permission.
Beleza, aqui ele vai funcionar, cara. Tá dando erro aqui, mas é por causa que esse método auth que ele retorna um modelo diferente. Esse uso aqui ele retorna um authenticable, não um model use. Então ele dá esse bug aí da IDE. Mas se eu colocar aqui que, se eu não me engano, se eu colocar aqui que é do tem a opção de colocar aqui para não dar o erro. É o seguinte, se eu não me engano aqui é o, deixa eu ver se eu lembro aqui, @type. Se eu não me engano eu não lembro, cara. Deixa eu colocar aqui. Tem um esquema ali que ele coloca aqui. Mesmo assim ele não reconhece, mas enfim. Tem um esquema ali que você faz para ele não dar erro, mas enfim, não tem problema isso aqui, pessoal. É bem tranquilo. Ele consegue identificar lá e funciona da mesma forma, porque o Authenticable ele estende o próprio user, então funciona da mesma forma. Como vocês podem ver aqui, ó, você é admin, então você é um admin. Então, basicamente, só com essa simples código que a gente fez aqui e adicionando os gates lá, os portões lá dentro do nosso Auth Service Provider, a gente já consegue fazer muita coisa dentro da nossa aplicação. A gente consegue fazer uma validação dentro do nosso controle, dentro das nossas rotas, que geralmente é o que eu costumo usar, e também dentro do nosso Blade a gente consegue utilizar. E outra, aqui dentro do Blade, além do can, você tem outros métodos, como o canNot, que o cara, se for admin, não pode ver, por exemplo, né? Não faz muito sentido, mas tem esses métodos aqui, ó, o canNot, né, @endcan, você tem que fechar. A gente tem também o canN. Esse canN, pessoal, geralmente ele espera um array, beleza? Porque o que ele faz? Ele valida da seguinte forma: end can. O que o can faz? Ele valida da seguinte forma: se um desses passar, eu consigo ver aqui o meu cara aqui, né? Vou colocar um @dump só pra gente fazer um teste aqui pra vocês validarem ali, beleza? Aqui eu vou colocar também, fazer da seguinte forma. Primeiro aqui a gente vai chamar esse cara aqui, né? O canNot. Na verdade nem faz diferença porque eu não vou acessar isso aqui em teoria, né? Como meu usuário tá como a gente atribuiu aqui que o meu usuário é admin, se eu botar aqui na rota agora pra ele retornar novamente lá pro meu carinha lá, ele não vai funcionar, né? Ele não vai adiantar. Vou colocar aqui um return view welcome. Ele vai estar logado, né? Porque ele salva a sessão, então em teoria tá dando um erro ali de else if. Provavelmente eu esqueci de fazer alguma coisa dentro do endcanNot. Aqui, ó. Aqui tem que colocar um endcanNot para ele funcionar. Deixa eu ver. Talvez. Não, mas esse. Deixa eu só comentar isso aqui para ver. Vamos entender o que esse cara tá. Sintaxe erro. Tá dando um erro de sintaxe aqui, cara. Provavelmente alguma besteirinha que eu esqueci de fazer aqui. Pode ser que ele não nessa... Mas... Vamos só comentar aqui pra gente... E... Cara... Sinceramente não entendi porque que ele fez isso aqui. Continua dando erro. Inexpert. Ah tá. Cara, ele tá dando erro aqui dentro do meu web aqui.
function. View, welcome. The full resource view, welcome. Cara, sinceramente não tô entendendo por que ele tá dando esse erro aqui. Vou comentar esses carinhas aqui também. Tirar isso daqui, né, pra não atrapalhar. Por algum motivo eu não tô... Vamos fazer de novo aqui. Get. Cara, não faz sentido. Ele tá dando um erro aqui sem... Deixa eu ver se ele tá chegando aqui no meu... Ver se ele tá chegando... Ele tá chegando na nossa rota, porém... Na parte de retornar aqui ele tá dando um erro. Por algum motivo. How to get... Barra function... É o seguinte, né? Vamos voltar igual estava antes. Antes da gente fazer o user control aqui. Fazer desse jeito aqui, né? Cara, mas o que tá acontecendo? Tem algo, é algo relacionado, acho que, a isso daqui. Relacionado a isso aqui. Vamos ver. Rapaz. Vamos tirar esses comentários aqui, pessoal, para não ficar muito... Pra ficar muito confuso, né? Cara, eu acho que foi por causa do comentário, na verdade, que deu esse erro ali, tá? Pode ter sido. Por causa do nosso querido comentário. Preciso comentar isso daqui. Cara, mas não tem condição, velho. Vou tirar essas merda daqui, então. Deixar só o body. Cara... Cam. Vamos botar. Ai, cara. Cara, vou deixar só o Cam aqui, né? Não tem condição isso, velho. Ai, meu Deus. End Cam. Cara, não. Engraçado que ele chega ali, mas se eu colocar algo relacionado ao... Acho que... Cara, pra ser bem sincero, acho que eu mexi aqui. Não mexi aqui. Beleza. Se eu voltar aqui agora... Vamos fechar esses styles aqui. Se eu colocar aqui o arroba Cam N... Beleza, pessoal, depois de um tempo que eu acho que eu vou até cortar, pra falar a verdade, depois de um tempo que a gente testando aqui, deu algum erro ali no Blade ali, eu não consegui descobrir. Mas enfim, ó, aqui vocês podem ver que eu sou administrador, então ele vai deixar. Por exemplo, se eu colocar aqui agora um cannot aqui, que é não pode, no caso, né, passar um admin, ele não vai deixar eu chegar, ele não vai me mostrar essa segunda tela ali, por exemplo, né? Vamos voltar aqui no Chrome, vai mostrar só a primeira. Se eu colocar aqui por exemplo, é o default, que é a outra permissão, quem não pode é só o default, então vai mostrar as duas pra mim. Se eu tirar aqui e colocar aqui, sei lá, ou qualquer outra, ele vai procurar e não vai achar, então vai mostrar só a segunda aqui, beleza? Basicamente é isso, se deu pra entender, eu acho que deu pra ficar claro assim mais ou menos como é que você pode aplicar essas permissões. Se
Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, eu vou estar tentando ler todos, tá lendo e respondendo sempre que eu puder. Então, se tiver dúvida também pode olhar lá no post aqui no Medium que eu fiz, que tá bem explicadinho também. Só não abordei esses outros métodos que eu mostrei ali no vídeo, que é o QN e o QNOT, que basicamente funciona bem parecido. Então se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários aí. É isso, valeu e falou!